Boa noite. Estão me ouvindo bem aí? Estão me ouvindo bem aí? Oi. Boa noite, Adriana. Boa noite, Carla. Boa noite, Tereza, Cristina. Estão me ouvindo aí? Que bom. Que bom que estão ouvindo. Meu Deus. Já estamos na hora, né? Vamos fazer então a nossa prece para a gente começar a conversar um pouquinho, né? Nessa noite. Vamos fechar os nossos olhos então e levar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade amiga, rogando aos céus que interceda por nós, que interceda pelo planeta Terra, que se encontra nesse momento de tanta aflição, de tanta dor. Jesus, mestre amigo, socorra vossos filhos, ampare a todos os necessitados, que a vossa misericórdia e o vosso amor possam alcançar todos os corações angustiados neste momento, que a vossa luz possa alcançar a todos aqueles que se encontram adoecidos, tanto do corpo físico, Senhor, quanto da alma. Que a vossa misericórdia se estenda sobre todos, Senhor, não só hoje, mas agora e sempre. Que assim seja. Bem, hoje, tá dando para ouvir aí, sem problemas? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. O meu reino não é deste mundo. Mas antes de nós adentrarmos, né, ao capítulo 2 do Evangelho, vamos contextualizar, né, um pouco, vermos em que condições, onde, né, foi falado isso, que o meu reino não é deste mundo, onde tudo isso aconteceu. Bem, Jesus respondeu a Pilatos que o reino dele não era deste mundo. Em Jerusalém, né, quando ele foi para a festa da Páscoa, próximo, né, à sua crucificação, logo assim, então, após a sua prisão, que ele foi levado até Pilatos, e Pilatos o interrogou se ele era rei dos judeus. E o Cristo respondeu que o meu reino não era deste mundo. Então, como eu disse, né, isso se passou quando Jesus foi até Jerusalém para a Páscoa, né? Ah, mas para a Páscoa? Sim, para a Páscoa judaica. E o que era a Páscoa judaica, né? Que a Páscoa judaica existia antes do Cristo, né? E a Páscoa que nós comemoramos é justamente o advento da morte do Cristo, né? Da morte e da ressurreição do Cristo. Páscoa, em hebraico, significa passagem. A passagem, né? Então, a Páscoa cristã, ela teve origem, né,
nessa Páscoa judaica, que a primeira celebração da Páscoa judaica, ela aconteceu antes da execução da 10ª praga que acometeu o Egito, né? E essa 10ª praga é quando foi anunciado por Javé a Moisés e a outros anciãos da época que um anjo da morte viria e que levaria os primogênitos. Mas que para isso não acontecesse, os judeus deveriam levar para sua casa um cordeiro e sacrificá-lo. O sangue desse cordeiro deveria ser passado no entorno da porta, que assim, quando o anjo da morte passasse e visse que ali estava o sangue do cordeiro, ele simplesmente passaria pelaquela casa, não levando mal algum, né? Não acometendo aquela família da perda do ente querido. Então, e Javé, né, ainda solicitou que todos ficassem em casa até o dia seguinte, para que mal nenhum acontecesse a eles, porque o anjo passaria para ferir os egípcios e não os judeus, se estivessem com a sua casa, né, marcada pelo sangue do cordeiro. Após o sacrificar o cordeiro e passar o sangue na porta, né, eles deveriam festejar e se alimentar do cordeiro. Então, assim foi, né? O anjo da morte passou, levou fez o que ele tinha que fazer, né, com os egípcios, e nada aconteceu com os judeus que seguiram as orientações, né, de Javé. E logo após esse episódio, o povo hebreu foi liberto da escravidão do Egito, que já durava 400 anos, né, por Moisés. E foi solicitado então ao povo hebreu que guardassem como lei, né, como um estatuto para eles e para os seus filhos para sempre, esse evento da comemoração, né, dessa passagem, da passagem do anjo da morte, que eles simplesmente saíram, né, ilesos dessa situação. E que quando eles chegassem à Terra Prometida, guardassem esse culto, e quando os filhos os interrogassem de que se tratava aquele culto, né, que eles dissessem que esse é o sacrifício da Páscoa, é o sacrifício da passagem ao Senhor que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, feriu os egípcios e a nós, né, nada aconteceu, nos livrou. E assim surgiu a celebração da Páscoa judaica. Bem, dito isto, nós vamos para o capítulo 18 de João, do Novo Testamento, a tradução de Haroldo Dutra Dias, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec pensou apenas 3 versículos, né? O 33, o 36 e o 37. Mas eu penso que isso é pertinente que a gente faça uma leitura mais extensa para a gente poder conversar a respeito de alguns pontos. Jesus diante de Pilatos. 18, né, capítulo 18 de João, que diz o seguinte: Então, conduziram Jesus de Caifás para o pretório, né, que era a residência do governador romano. Era cedo. Esse cedo, segundo, né, as notas de rodapé da tradução de Haroldo, diz que devia ser entre 4 e 6 horas da manhã.
E eles não entraram no pretório, ou seja, aqueles que levaram Jesus até o governador romano, eles não entraram no pretório para que não se tornassem impuros, mas pudessem comer a Páscoa. Porque os judeus, se entrassem, né, numa residência de um gentio, ou seja, de um não judeu, eles se tornariam legalmente impuros. Olha a preocupação deles. Eles estavam levando um inocente para ser julgado e eles desejavam que esse inocente fosse condenado e eles estavam preocupados em se tornar impuros para os festejos da Páscoa. Como estava o coração dessas pessoas que encaminharam Jesus até o governador? Será que eles estavam puros? Vamos lá. Então Pilatos se dirigiu para fora em direção a eles e diz: que acusação trazeis contra este homem? Em resposta, disseram-lhe: se ele não fosse malfeitor, não te entregaríamos ele. Disse-lhes então Pilatos: tomai-vos e julgai-vos segundo a vossa lei. Disseram-lhe os judeus: não nos é lícito matar ninguém, para que ele se cumprisse a palavra de Jesus, que dissera, indicando o tipo de morte que estava prestes a morrer. Pilatos, então, entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe disse: tu és o rei dos judeus? Afirmou, tu és o rei dos judeus. Respondeu Jesus: tu dizes isso de ti mesmo, ou outro disseram isto a respeito de mim? Então Pilatos afirma a Jesus que ele era o rei dos judeus. E Jesus pergunta a ele: tu dizes isto porque você assim o sente ou porque outras pessoas assim o disseram? E nesse momento que Pilatos fala, né, se Jesus que afirma que Jesus é o rei dos judeus, né, ele estava usando referências puramente humanas, né? Um rei material, um rei físico, um rei como ele conhecia, até porque o nível de conhecimento dele, né, era incapaz de fazer qualquer outro tipo de consideração, além dessa consideração de rei, de um rei material, de um rei de reino, de servos, de palácios e etc. Então Jesus pergunta: tu dizes isso de ti ou outros te disseram? Ou seja, você sentiu que eu seja o rei ou está meramente repetindo o que outras pessoas falaram? Então, aí a gente vai e lembra que lá no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel faz uma consideração muito interessante, né, no item 85, cujo título é Testemunho, que ele faz uma indagação de nós, né, nos colocarmos no lugar de Pilatos para tentarmos responder essa pergunta também. Quando nós, né, falamos que Jesus é o nosso Salvador, quando nós falamos que Jesus é o nosso modelo e guia, nós estamos apenas repetindo, né, como Emmanuel coloca, como um disco, né, repetindo meramente como um disco, ou devido à nossa relação íntima, o nosso contato íntimo que nós tivemos com Jesus e assim o consideramos. É um ponto, né, para a gente também refletir. Qual a nossa relação, né, com Jesus? A gente apenas repete o que foi ao longo da história, ao longo dos ensinamentos, né, familiares, religiosos que nós tivemos, ou realmente nós o sentimos nas nossas fibras mais íntimas como o nosso modelo, o nosso guia, como o nosso Salvador?
Então respondeu Pilatos: acaso eu sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servidores teriam combatido, para que eu não fosse entregue aos judeus. Ou seja, Jesus diz, se eu fosse rei, um rei da terra, um rei de palácio, um rei de posses, um rei, né, como vocês conhecem, vocês acreditam de fato que os meus servidores deixariam que eu fosse capturado e entregues, né, para que fosse condenado e morto? O meu reino não é deste mundo. Agora, porém, o meu reino não é aqui. Ou seja, então ele afirmou que ele era rei, mas que o reino dele não é aqui, né? Ou seja, o reino dele não era um reino material. O reino do Cristo, o reino de Jesus, era um reino espiritual, né? E mesmo sendo rei, né, de um reinado espiritual, que não estava nas mesmas proporções, né, de Pilatos, ele em momento algum usou desse poder, né, para contestar qualquer decisão que ali pudesse acontecer e que aconteceu, né? Ele submeteu a tudo porque ele sabia que as coisas deveriam acontecer como estava acontecendo, né? E que Pilatos apenas ali era um instrumento para que tudo se desenrolasse, né? Apesar de toda a sua realeza espiritual, de toda a sua realeza moral, ele em momento algum ele se opôs, né, às decisões que ali estavam ocorrendo naquele momento. Disse-lhe então Pilatos: sendo assim, tu és rei? Porque ele disse que o reino dele não era aqui. Então Pilatos disse: então você está dizendo que você é rei, né? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu fui gerado para isso. E para isso vim ao mundo a fim de testemunhar a verdade. Ele não disse, né, que ele veio trazer a verdade. Ele veio ao mundo material para testemunhar a verdade. E qual é o papel de uma testemunha? É narrar os fatos que ela presenciou. E em momento algum é emitir nenhum tipo de juízo sobre os fatos, né? Porque isso cabe ao julgador, né? Ao juiz. A testemunha cabe apenas, né, narrar aquilo que ela presenciou, aquilo que ela vivenciou. Então, o Cristo diz aqui nesse momento que ele veio ao mundo material, ao mundo terreno, né, para testemunhar, para falar, né, sobre aquilo que ele vivenciou, para testemunhar a verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: e o que é a verdade? E Jesus simplesmente não respondeu, porque todo o diálogo que Jesus teve com ele até então, Pilatos não compreendeu nada do que Jesus disse, né? Porque Jesus disse para ele, né, que o reino dele não era desse mundo, e Pilatos não entendeu de que reino Jesus estava falando, né, em momento algum, assim como Jesus, né, no diálogo com Pilatos, inquiriu a ele: você sente ou outras pessoas dizem, né? Qual a percepção que você tem a meu respeito? E ele também, né,
não entendeu e falou assim, não, quem disse foram os judeus que te trouxeram aqui. Eu não sei do que você está falando. Né? Eu não sou judeu, então quem está dizendo são eles, não sou eu. Então, como que Jesus ia falar com ele sobre o que era verdade? Né? Aí a gente pode pensar assim, mas de que verdade Jesus, né, está falando neste momento? Né? Aí a gente vai no capítulo 4 do Evangelho, que fala que uma verdade que não se pode contestar é a verdade de um Deus bom, de um Deus grande e de um Deus justo. Então, quando a gente tem, né, atribuído a verdade a um Deus bom, um Deus grande, a um Deus justo, a gente logo nos remete, né, a essa justiça de Deus, a imortalidade da alma. Porque não teria como nós termos um Deus justo e um Deus bom se nós não tivéssemos essa possibilidade de termos uma alma imortal, né, eterna, e que essa alma pudesse ter a oportunidade de ter várias encarnações para que ela buscasse se reeducar, né, e encontrasse um dia, né, a perfeição, que é o caminho que todos nós buscamos. Então, quando Jesus fala que veio dar testemunho da verdade, e ele diz que ele veio ao mundo com esse objetivo, então ele veio dar testemunho dessa vida espiritual. Ele veio falar dessa imortalidade da alma. Ele veio falar desse mundo espiritual que existe. Então, quando no Evangelho, vamos terminar aqui que eu não terminei, né? Testemunho da verdade, Pilatos perguntou o que é verdade. Como Jesus ia falar para ele o que é a verdade? Que a verdade se trata da imortalidade da alma, que a verdade se trata de um mundo espiritual, né? De uma vida espiritual, que nós somos eternos, né? Que nós teremos várias oportunidades de retornarmos à carne, de refazer nosso caminho, de nos reeducar para um indivíduo que antes, no diálogo com ele, não estava compreendendo coisas, percepções simples, né? Simples entre aspas, né? Diante da conjuntura. Não estava conseguindo manter esse diálogo com ele. Então Jesus simplesmente não respondeu quando ele perguntou o que era verdade, e assim Pilatos, né, saiu novamente em direção aos judeus e disse para eles que não encontrava motivo nenhum de condenação do Cristo, né? E que era comum, na época da Páscoa, de se liberar, né? Dar liberdade a um prisioneiro. E foi então, né, que a turba gritou por Barrabás, né? Que era um salteador, que era um ladrão, e assim o Cristo, né? O Barrabás foi solto e o Cristo foi crucificado. Então, voltando agora para o Evangelho, segundo o Espiritismo, com essas palavras de Jesus, né, que veio dar testemunho da verdade, né, e aquele que pertence à verdade conhecerá a minha voz e me conhecerá, né, Jesus está falando dessa vida futura, dessa vida espiritual, dessa imortalidade da alma. E ele traz, Kardec vai e coloca esse item logo no segundo capítulo do Evangelho, porque essa vida futura deve ser a meta que a humanidade deve buscar, né? Ter como objetivo e preocupação maior. É esse trabalho interno, esse trabalho de compreensão que nós somos eternos, que por mais que a gente deixe a carne, o nosso espírito, a nossa alma permanecerá viva, né? Em uma outra dimensão, fazendo os ajustes, tendo a compreensão do que precisa ser ajustado, né? E que possa, assim, retornar para se reeducar e para se melhorar e alcançar, assim, né, o progresso que acontece paulatinamente.
Então, vem um trecho aqui, logo nesse primeiro parágrafo dessa vida futura, que fala o seguinte: com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, donde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem ou os considera pueris, né? Então, se não havia compreensão dessa imortalidade da alma, dessa vida futura, né, dessa vida espiritual, então tudo que Jesus falava em termos de perfeição, em termos de amor, em termos de perdão, perdoar aos inimigos, né, em termos de caridade, para eles não tinha grande significado, porque não tinha essa compreensão dessa vida eterna, né? A compreensão dos judeus a respeito dessa vida futura era uma compreensão muito imprecisa, porque eles eram pessoas muito materialistas, muito arraigado ainda a questão de barganha. Eles pensavam, né, que Deus, eles cumprindo a lei de Deus, seguindo as leis de Deus, Deus os compensaria, ganhando território, sendo melhores do que outras nações, né, que eles obtivessem bens materiais a partir do momento em que eles seguissem as leis de Deus, né, e que coisas catastróficas que acontecessem seria a mão de Deus pesando sobre eles porque deixaram de cumprir as leis de Deus, porque nós sabemos que o conhecimento de Deus que esse povo tinha era de um Deus vingativo, né, era de um Deus temido, que eles precisavam, porque até então eles estavam vindo, né, de uma escravidão durante muito tempo, eram pessoas muito endurecidas ainda, e eles precisavam justamente, né, de leis duras, tanto leis dos homens quanto as leis de Deus, para que pudessem domar esse povo que até então era um povo muito endurecido, né, que precisava justamente disso aí. Então Moisés, ele não teve condições de ampliar esses horizontes. Para ele, o trabalho dele mesmo foi de pedra, sem lapidação nenhuma, pedra bruta mesmo. Ele tinha que fazer com que essas pessoas compreendessem, né? Tivesse essa ideia de Deus único, que até então eles não tinham, né? E que fossem tocados de alguma forma, né? Domados, vamos dizer assim, né? Então, logo mais tarde vem Jesus com uma outra concepção de mundo, né? Com uma outra concepção de Deus, né? E com essa possibilidade dessa vida futura, que até então eles não tinham essa compreensão. E vem falar de forma, né, velada, vamos dizer assim, né? Ele não tinha condições de dizer tudo, porque as pessoas não tinham condições também de compreender o que ele estava dizendo, né? Então, ele fala, né, dessa possibilidade, né, de um reino, do reino de Deus. Ele fala dessa vida futura, mas ele não o diz apenas em termos como se fossem leis da natureza que ninguém pudesse fugir. Não fala com todas as letras. Mas nós sabemos também que Jesus, ele prometeu um consolador, né, que viria depois e que esclareceria tudo e faria relembrar tudo aquilo que ele disse, que as pessoas iam, durante o tempo, né, durante os séculos, esquecendo. Então, vem, né, a doutrina dos Espíritos, a terceira revelação, tirar o véu sobre muitas informações que o Cristo trouxe, né? Então, a vida futura fica muito clara para a gente, né, com o advento do Espiritismo. Ela deixa de ser um simples artigo de fé, uma mera hipótese, né, e ela se torna, né, algo muito palpável, porque a vida futura, a vida espiritual, ela vem trazida informações dos próprios espíritos, daqueles que se encontram na vida espiritual, daqueles, né, que provam que a alma permanece viva. Então, eles vêm nos trazer informações,
e a doutrina dos espíritos, né? Vários espíritos em vários pontos do mundo vieram trazer os seus relatos, né? E eles vêm falando detalhes das condições que eles, enquanto alma imortal, se encontram na vida espiritual. Uns com vida, né, com uma vida mais ditosa, mais feliz, e outros infortunados. Mas por que uns com vida ditosa e outros com mais infortunados, né? Mas se o Deus é justo, por que que isso acontece? Ele os criou a todos iguais, simples e ignorantes, nos deu livre-arbítrio e cada um faz as suas escolhas. Então, aqueles que nos relatam que se encontram na vida espiritual e que estão em condições mais felizes, porque fizeram escolhas mais felizes. E aqueles que não estão tão felizes, né, em situação não tão boas, né, vamos dizer assim, porque também fizeram escolhas não tão felizes, não tão boas, né? Então, daí a gente vê, confirma, né, cada vez mais a justiça divina, porque dá a cada um conforme a sua obra, né? O conceito de justiça não é isso? Dá a cada um aquilo que é seu. Então, dá a cada um conforme a sua obra. E a gente colhe tudo aquilo que a gente planta. Então, quando a gente fala que a grande meta da humanidade, um abraço, Maico, que a grande meta da humanidade, né, é justamente essa busca, né, desenfreada pela compreensão da vida futura, né, pelo alimentar, né, dos nossos sentimentos e investir toda a nossa energia, né, na vida futura, em coisas que realmente, em uma coisa que realmente é importante, que nós vamos levar para sempre. E não coisas pueris, né, efêmeras, que com o tempo, né, ficam na Terra, não nos acompanham. Então, logo depois, vem um outro título que vem falando sobre a realeza de Jesus, né? E aí a gente pode falar assim, a gente já viu, né, que Jesus não era a concepção de reino, né, de rei, não era uma concepção dessa compreensão humana e material que a gente tinha conhecimento, né? Até porque esse título de rei, né, que nós conhecemos, que circula no mundo material, é uma concepção de um exercício de poder, né, temporal. Você passou pelaquela existência, cumpriu aquela função, né, de rei na hierarquia lá da sua família e simplesmente, né, acabou. A contrário senso do reinado do Cristo, né, que era um reinado moral, um reinado espiritual. E esse reinado do Cristo, ele se prolonga pela eternidade. Quantos reis já existiram ao longo da história? Quantos nos são conhecidos? Reis de família, de coroa, né? de posses, de bens. Quantos nos são conhecidos? Enquanto Cristo, né, há mais de 2.000 anos, é de conhecimento de todos nós. Porque ele não é apenas um personagem, né? O Cristo é vivo, né? Pela sua história, né? Por tudo o exemplo que ele falou, que ele praticou, né? Que ele não apenas falou, mas que ele vivenciou tudo aquilo que ele falava. Então, essa realeza moral, ela é atemporal. Ela sobrevive mesmo após, né, a despir as vestes carnais, né? Então, por isso que o Cristo, sendo o rei, né,
diz que o reinado dele não é deste mundo. Porque o reinado deste mundo é um reinado temporal. É um reinado que passa. É um reinado efêmero, né? É um reinado quimérico, fantasioso, que não nos deixa o legado que o Cristo nos deixou. Então, no item que fala sobre o ponto de vista, aí a gente pode começar a refletir sobre que perspectiva, né? Sobre que ponto de vista nós encaramos a nossa vida, a nossa existência, né? Sobre um aspecto material, corpóreo, puro e simplesmente, ou a gente, né, encara a nossa existência sobre um aspecto espiritual, né? Sobre uma vida futura, nessa concepção de imortalidade da alma. Como a gente tem guiado as nossas ações e a nossa vida? Sob que perspectiva? Então, logo no item 5, vem falando assim: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram a vida terrena. Então, se a gente tem compreensão que a nossa alma, que o nosso espírito é imortal, que existe uma vida espiritual e que nessa vida espiritual nós fazemos um balanço sobre a nossa vida material e nós temos a oportunidade de retornarmos à carne para nos reeducar, né? E acertar tudo aquilo que a gente precisa acertar para passo a passo, paulatinamente, a gente caminhar rumo à perfeição, a gente já começa a ter uma compreensão diferenciada da vida, né? E isso nos traz um melhoramento interior, nos traz uma moralização. A gente começa a pensar diferente diante das situações, né? Então, para quem se coloca o pensamento na vida espiritual, a vida corpórea se torna uma simples passagem, breve estada num país ingrato. Então, se a gente leva em consideração que nós somos espíritos eternos, as nossas dificuldades, as nossas mazelas são encaradas de forma bem diferenciada, porque a gente sabe que aquilo vai passar, que nós não estamos condenados a penas eternas. Se aquilo está acontecendo, por mais difícil que seja, né, algo de positivo nós devemos tirar daquilo, porque a gente precisa passar por aquilo, que a gente precisa experimentar aquela dor, que a gente precisa experimentar aquela situação para que aquela situação possa nos modificar de alguma forma. Mas isso só é capaz, né, da gente ter essa reflexão que aquilo está ali para, por pior que seja, para nos trazer um ensinamento, para nos melhorar de alguma forma, se nós tivermos a compreensão nessa imortalidade da alma, tivermos a compreensão nessa vida futura, se nós tivermos a compreensão dessa vida espiritual. Porque se nós estivermos pensando a nossa vida apenas pautada na matéria, no aqui e agora, no morreu e acabou, aquilo ali não está me trazendo nenhum tipo de aprendizado. Aquilo ali vai estar me gerando revolta, vai me estar gerando ansiedade, vai me estar gerando vários sentimentos negativos, deletérios para a minha existência, porque eu não sei por que aquilo está acontecendo e eu acho que aquilo tudo está se voltando contra mim de alguma forma e eu crio com aquilo uma situação gigantesca, né? E eu não consigo enxergar nada de positivo naquilo, né? Então, logo abaixo vem falando: pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre.
Se eu não tenho essa concepção, se eu não consigo enxergar essa vida futura, essa vida espiritual, nessa imortalidade da alma, minha vida toda vai ser focada no aqui e agora, né? Então, logo abaixo vem dizendo, a perda do menor que seja, que ocasione, uma perda qualquer, menor que seja, que ocasione, aquilo vira um pesar, aquilo vira uma dificuldade, aquilo vira uma injustiça enorme com aquele indivíduo, né? Ele se sente vítima daquela situação, porque ele não entende o porquê que aquilo está acontecendo. Porque tudo dele é voltado para o aqui e agora. A compreensão material, né, palpável. Então aquilo não toca de forma alguma, porque ele não tem compreensão da necessidade que ele tem de passar por aquilo, que ele precisa tirar um aprendizado daquilo, uma compreensão daquilo, para que ele possa se transformar, fazer uma reforma, né, se burilar, se reeducar, porque esse é o nosso grande objetivo na Terra. Colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea, no lugar mesmo em que ele aí se encontre, vastas proporções assume tudo o que o rodeia. O mal que o atinge, como o bem que toque aos outros, grande importância adquire aos seus olhos, porque a compreensão dele é limitada, é restrita, né, ao aqui e ao agora, apenas a matéria. Então, se ele passa por uma situação difícil, aquilo se torna uma coisa enorme. Se ele faz um bem a alguém, aquilo se transforma em uma coisa enorme que mexe com a sua vaidade, né? Mexe com todos os seus sentimentos que precisam ser trabalhados, né? Seus sentimentos mais rudimentares, vamos dizer assim, né? Que atrapalha muito o nosso progresso, o nosso crescimento enquanto espíritos imortais. E já aquele que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura, a humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Ele percebe, então, que grandes e pequenos estão confundidos como formiga sobre um montículo de terra, que proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras a tantas canseiras se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco as elevará e que por tão pouco tempo conservarão. Então, aquele que encara a vida na Terra, né, com essa perspectiva, sobre o olhar, sobre o ponto de vista da vida espiritual, consegue compreender que não há distinção entre as pessoas. Que por mais que um seja rico, que o outro seja pobre, que um seja branco, que o outro seja negro, que não há distinção entre as pessoas, porque todos nós estamos experienciando uma vida na Terra, que todos nós aqui estamos com o mesmo objetivo de aprendizado e de crescimento, e que a gente tem que aproveitar essa oportunidade para nos melhorarmos. E não perdermos nosso tempo com questões efêmeras, com questões passageiras, que em nada nos elevará, que nada nos proporcionará o crescimento enquanto espírito imortal. Daí, né, segue a importância dada aos bens terrenos, está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Então, aquele que se dedica 24 horas por dia, né, apenas aos bens terrenos, ele está na contramão, tá? Em direção inversa da vida futura. Porque ele está tendo como foco, né, tendo como meta questões materiais. E não a meta, né, que o Cristo nos coloca como o ponto principal do indivíduo, né? Que é a busca da compreensão dessa vida futura, dessa vida eterna, dessa imortalidade da alma. Então, aí a gente vai e recorda de um texto muito interessante que eu acredito que muitos de vocês devem conhecer, né? Que é uma lenda que conta que uma senhora estava passando em frente a uma caverna
e ouviu uma voz misteriosa vindo do interior da caverna, a convidando para entrar. Ela estava com seu filhinho no colo e entrou. E lá, essa voz misteriosa disse que tinha muita riqueza, muito ouro, muitas pedras preciosas, tudo de melhor no interior da caverna. E ela, como era muito pobre, ficou encantada com aquilo. Mas a voz falou: pode levar o que você quiser, mas não se esqueça do principal. E a mulher estava lá enchendo os braços de joias de ouro, de tudo que ela podia. E a voz avisou: faltam 8 minutos. Quando a porta se fechar, você não pode pegar mais nada. Mas não se esqueça do principal. E assim continuou a senhora, pegou e nos segundos finais correu para fora e a porta se fechou. Foi aí então que ela se deu conta que ela não tinha pego o principal, que ela tinha esquecido do seu filhinho no interior da caverna. Então, nós, às vezes, né, durante a nossa jornada terrena, a gente acaba esquecendo o principal. A gente acaba esquecendo dessa busca, dessa compreensão dessa vida futura, né, de nos melhorarmos a cada dia para estarmos preparados, né, para quando chegarmos na erraticidade, quando chegarmos, né, na vida espiritual, termos um saldo positivo da nossa jornada, a qual viemos em busca de crescimento e de melhoramento. Então, esse texto, né, essa lenda, nos faz refletir, né, para a gente não esquecer do principal. A gente está sempre lembrando que o mais importante do que bens materiais, acúmulos de riquezas, posições sociais, status, nada disso tem valor algum se o nosso interior não for melhorado, se nós não formos pessoas melhores, né? Se nós não evoluirmos. E isso é o grande objetivo que todos nós devemos buscar, né? Essa é a orientação do Cristo, quando ele diz que meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo, o meu reino não é um reino material, não é uma busca desenfreada por dinheiro, não é ganância, né? O meu reino é de uma preocupação no melhoramento do ser humano, né? É a construção do reino de Deus. O que é o reino de Deus? É a obra divina no coração do homem, né? Já nos dizia o livro Boa Nova, né, de Humberto de Campos. É a construção, né, divina do coração do homem. É esse crescimento, é essa sublimação do ser, né? Essa elevação da nossa condição moral e da nossa condição espiritual. Aí com isso eu estou dizendo que a gente tem que fazer voto de pobreza, que a gente não tem que trabalhar, que a gente não tem que ter ambições na vida, que a gente tem que ser, né, abrir mão de todos os nossos bens, distribuir tudo que a gente tem para as outras pessoas. Em momento algum estou falando em voto de pobreza, em momento algum, né, eu estou fazendo nenhum tipo de apologia a esse tipo de coisa. A gente está falando apenas da gente não se dedicar, não investir todas as nossas energias, a nossa vida, apenas em questões materiais, mas a gente possa sermos pessoas leves, pessoas que buscam, né, se tornar pessoas melhores, porque nós somos, querendo ou não, referência para muitas pessoas com as quais a gente convive. Então, se eu levo a vida, né, de uma forma mais leve, se eu tenho uma compreensão ampliada da vida, da existência de vidas, né, de vidas sucessivas, se eu tenho uma compreensão da imortalidade da alma, que eu preciso construir hoje aquilo que amanhã eu vou colher, que hoje eu sou o resultado daquilo que eu plantei ontem, né? E amanhã eu serei o resultado daquilo que eu estou plantando hoje. Então, se eu busco ser uma pessoa melhor a cada dia, pessoas que estão ao meu entorno estão me observando, né? E querendo ou não, a gente acaba influenciando as pessoas, né? Que estudos dizem que nós somos, né, o resultado das 5 pessoas com as quais a gente convive.
né? Então, se a gente tem essa oportunidade de fazer com que, oportunizar o melhoramento nas pessoas com as quais a gente convive, né, a gente está cumprindo também um dos objetivos da reencarnação, que não é apenas o melhoramento pessoal, né, mas é oportunizar também o melhoramento social das pessoas com as quais a gente está convivendo. Então, Deus, conseguintemente, não condena os gozos terrenos, né? Isso que eu acabei de falar aqui. Ele não condena, né? A gente possuir um carro, a gente possuir uma casa, né? Ele condena, né, os abusos desse gozo em detrimento das coisas da alma. Ou seja, é nós esquecermos de nós enquanto espíritos imortais e vivermos o tempo inteiro em busca apenas de questões materiais, né? Então, contra tais abusos é que se premunem os que a si próprio aplicam essas palavras de Jesus. Meu reino não é deste mundo. O reino do Cristo não é um reino material de busca incessante de situações de efêmeras que vão passar, que a gente não vai levar com a gente, né? O que a gente vê, as pessoas morrem, vivem trabalhando, né? Morrem para deixar para os seus sucessores e tornar a família, na maioria das vezes, né, desunidas em função daquele patrimônio que foi deixado. Por quê? Porque não foi valorizado o que realmente importa, né, que é o amor entre as pessoas, que é a solidariedade, que é a empatia, que é a fraternidade entre os irmãos. Né? A gente conhece inúmeros casos, né, de famílias que acontecem esse tipo de coisa. Aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos, logo no finalzinho, quase uma das últimas questões do livro. A penúltima questão do livro, a questão de número 1018. E Kardec, então, pergunta aos espíritos em que sentido se deve entender essas palavras do Cristo: meu reino não é deste mundo. Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem. Ávidos, porém, das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, os homens com ele não estão, né? Então o Cristo, quando ele diz que o reino dele não é deste mundo, ele está dizendo que o reino dele é um reino espiritual, né? Que para as pessoas fazerem parte, né, deste reino com ele, as pessoas têm que ter um coração puro e um coração desinteressado. Aqueles que estão ávidos por bens materiais, por coisas do mundo, apegados às situações da terra, com ele não estão, né? Só para reforçar mais uma vez e a gente, né, confirmar aquilo que Humberto de Campos disse na obra, né, Boa Nova, que o que é o reino de Deus, né? É a obra divina no coração do homem, é esse amor, né, que o Cristo veio nos mostrar e nos libertar dessas questões materiais. Então, a gente vai e lembra também, lá no capítulo 6, versículo 19 em diante, de Mateus, que diz assim: não entesoureis, por vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a corrosão consomem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Entesourai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a corrosão consomem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde está o teu tesouro,
ali estará também o seu coração. Ou seja, aonde está a nossa dedicação é onde de fato estará as nossas mais íntimas, nossos mais íntimos desejos. Então, se eu estou, né, em busca de tesouros espirituais, ali estará o meu coração, em busca de questões espirituais, em busca de um melhoramento enquanto espírito imortal. Mas se eu estiver, né, entesourando bens materiais, pura e exclusivamente, sem levar em consideração que eu sou um espírito imortal, simplesmente os ladrões roubam, as traças corroem, consomem, né? E a ferrugem corrói. E, diante disso, logo no término, né, do capítulo 2 do Evangelho, nós temos um relato de um espírito que foi rainha da França. E é um relato muito emocionante, né? Que, como nós vimos lá atrás, né? Que o Espiritismo veio nos trazer o real significado de vida futura, né? Da imortalidade da alma, uma vez que os próprios espíritos vêm nos narrar em que condições eles se encontram, né? Após a morte. Né? Não apenas nas 5 obras da codificação a gente vê isso, mas em inúmeros outros obras espíritas, né? A gente vê essa narrativa dos espíritos que se encontram na erraticidade. E não apenas, né, em obras espíritas, livros, né, mas em filmes e em novelas. Porque de repente pode ter até alguém assistindo que nunca leu, né, uma obra espírita, mas que já assistiu uma novela ou já assistiu um filme e que presenciou que quando despido das vestes carnais, o indivíduo se viu em situação bem complicada, né? Em situações de locais escuros, lamacentos, sofrendo perseguições de outros tantos. Por quê? Porque a sua vida foi dedicada a situações das quais, quando despido das vestes carnais, por afinidade, ele foi, né, levado, ele foi tragado para junto de seus semelhantes. Então, vamos então ao relato, né, da rainha da França, que ela diz o seguinte: o título é Uma Realeza Terrestre. Quem melhor do que eu para compreender a verdade destas palavras do nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu o não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada. Absolutamente nada. E como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui como soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestram na terra. Para se granjear um lugar neste reino, são necessários a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que foste, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Ó, Jesus, tu dissestes, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono
a ninguém aproximo. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitaram na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar o acesso a esta. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima do Altíssimo o homem. É o traço de união entre o céu e a terra. Não os esqueçais. Uma rainha da França, 1863. Quer dizer, uma pessoa que teve todo o status, né, enquanto encarnada, diante da sua posição social de rainha, de soberana, ao despir as vestes carnais, se encontrou em condições muito inferiores de outras pessoas que ela considerava inferior a ela, de acordo com a posição social que ocupava. Quer dizer, a nossa passagem pela Terra, nós ocupamos posições, profissões, situações necessárias que precisamos para caminharmos e nos melhorarmos naquela situação em que nós fomos colocadas. Agora, isso não nos traz nenhum mérito para alcançar o reino de Deus, para alcançar situações felizes, ditosas no mundo espiritual. Porque essa é uma construção que nós devemos fazer diariamente através das nossas práticas, através das nossas ações, nas adversidades da vida, né? Diante das dificuldades que nós encontramos, a forma como nós agimos e da forma como nós reagimos diante das situações. Então, a gente vai ficando, né, por aqui com essa mensagem de hoje, com essa reflexão, e que a gente possa, né, estar sempre lembrando sob que perspectiva, sob que ponto de vista nós estamos conduzindo a nossa vida, né? Aqui nós estamos dedicando as nossas energias. Aonde nós estamos colocando o nosso tesouro? Aonde nós estamos colocando o nosso coração? Aonde, né? Onde aquilo que realmente vale a pena, ou aquilo estamos depositando as nossas energias, aonde as coisas realmente valem a pena, ou estamos depositando as nossas energias e o nosso tempo, né, naquilo que é efêmero, aquilo que é passageiro, aquilo que nós não levaremos conosco, né, que se esgotará em si mesmo, e quando nós despirmos das vestes carnais, nós vamos olhar para trás e falar assim: nossa, não adiantou de nada, porque nada eu trouxe e nada me coloca em uma situação mais feliz, né, aqui no plano espiritual, porque eu, de repente, tinha até conhecimento, né, de uma vida futura, de uma imortalidade da alma, mas eu, de repente, não soube aproveitar, né, a minha passagem pela Terra para estar me melhorando, para estar me reeducando, né, e que possamos, então, né, abrir os nossos corações para que essa obra divina, né, possa ser instalada dentro de cada um de nós, no nosso interior, e que possamos evoluir, né, enquanto espíritos imortais, aproveitando essa oportunidade de reeducação e de progresso que nos foi confiada, né, por esse Deus misericordioso, por esse Deus justo e por esse Deus bom, né? E que diante de todas as dificuldades que a gente está atravessando agora, que a gente possa ter a confiança no Cristo, né? Segurar nas mãos, elevar os nossos pensamentos à esfera superior, para que a gente possa também estar
ajudando o nosso planeta em termos de vibração, né, para não deixarmos que os espíritos infelizes se aproveitem dessa situação para colocar, né, caraminholas, minhocas na nossa cabeça e nos levar ao desespero e ao desequilíbrio, né, que a gente possa ter essa compreensão que somos espíritos imortais, que nós precisamos, né, passar por determinadas situações para que a gente possa aprender, que a gente possa conseguir enxergar a vida sob uma perspectiva diferente, né, que nós que nos julgamos tão importantes, que nós que nos julgamos tão superiores, aí vem um ser, né, uma coisa invisível, microscópica, e que abala as estruturas de todos, independente de credo, independente de condição social, independente de qualquer coisa. Nos mostra, nos convida a enxergar o quão insignificante nós somos, né? E o quanto nós somos iguais, que não há de distinção, que determinadas coisas acontecem independente de qualquer coisa material que a gente possa ter. Né? Às vezes eu posso ter o melhor carro na garagem, o maior número de dígitos numa conta bancária, mas que em determinadas situações isso nada vale. Né? E o que vale realmente é aquilo que nós construímos no nosso coração e a forma como nós nos relacionamos com os nossos semelhantes. Né? E que a paz do Cristo, então, esteja presente em todos os nós, a todo momento, né? Que possamos lembrar dele não só nos momentos de dificuldades, mas nos momentos felizes também. E no mais, fiquem todos com Jesus, né? Vamos fazer a nossa prece de encerramento, né? Voltar os nossos pensamentos a Deus, a espiritualidade maior. Agradeço a vocês, né, por ficarem comigo até o final, né? E vamos então elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer, né, pela oportunidade de estarmos juntos, por mais que estejamos nesse momento, né, de não podermos estar juntos fisicamente, mas que graças, né, à tecnologia podemos estar juntos, refletindo, né, e falando sobre o Cristo em um momento de tanta necessidade que nós estamos vivendo, né? Vamos fechar os nossos olhos então, voltar os nossos pensamentos ao Cristo, ao Pai Maior, a Ismael, a toda a equipe espiritual, né, responsável não apenas, né, pelo Brasil, mas todas as equipes responsáveis por todos os países do planeta, a Jesus, nosso governador espiritual, e agradecer por estarmos juntos. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre e amigo, irmão maior, tão querido. Aqui estamos, Senhor, reunidos em vosso nome. Agradecemos a oportunidade de aqui estarmos. Rogamos a vós, Senhor, que a vossa luz se estenda sobre todo o planeta, que toque os corações ainda tão endurecidos, que possa ter a misericórdia de todos aqueles que sofrem, Senhor. Que a vossa misericórdia chegue a todos aqueles que sofrem, das mazelas mais distintas. Que nesse momento possamos nos conectar e nos reconectar com as forças superiores, que possamos vibrar sentimentos de gratidão, sentimentos de amor, sentimentos de fraternidade, sentimentos de empatia para todos os nossos irmãos que se encontram caminhando sobre a crosta terrestre. Rogamos também, Senhor, por todos aqueles que nesse momento estão despindo das vestes carnais e retornando ao mundo espiritual. Que eles possam, Senhor, ser amparados,
ser socorridos pela equipe socorrista, que possam ter, Senhor, as suas necessidades vistas, que possam se tranquilizar, que possam de fato serem amparados. Pedimos pelo nosso país, pela nossa nação, pelo nosso presidente, né, e por todos aqueles que estão à frente de todos os cargos, né, de chefia, de comando, que o Senhor possa iluminar, Senhor, todas as decisões para que seja feito o melhor, sempre pelas pessoas. Seja conosco, Senhor, não só hoje, mas por todo sempre. Que assim possa ser. Que assim seja. Então, queridos, tchauzinho para vocês e até uma próxima oportunidade. Obrigada a todos, né, por estar comigo até agora.